Amém. Graça e paz a todos. Amém. Vamos aproveitar agora, vamos ler um texto da palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra poderosa que Deus colocou no meu coração para ministrar o teu coração neste momento. Amém. Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, o capítulo 17 e o versículo de número 32. Amém. Lucas capítulo 17, versículo 32 é o texto que nós vamos ler. É um versículo muito curto, mas com certeza profundo, que irá falar a cada coração. Amém? Lucas capítulo 17 e o versículo de número 32 diz assim, um alerta de Jesus: lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Vou repetir, 16:32 de Lucas: lembrai-vos da mulher de Ló. Glória a Deus. Texto muito curto. Eu quero fazer uma oração neste momento por todos vocês. Por favor, curva a sua cabeça e eu vou fazer uma oração. Pai, te louvamos porque esta é a tua hora, é o teu momento. É o momento que o Senhor tem preparado para revelar a tua palavra aos nossos corações. Que ao sairmos, Senhor, desta live, deste culto, meu Deus, desta ministração, possamos sair diferente, Deus. Possamos sair melhorados, precisamos ser aperfeiçoados pela tua santa palavra. E através do teu Espírito, ministra a cada coração. Que não fique dúvidas e que verdadeiramente a tua palavra encontre coração fértil para produzir resultados eficazes para a nossa vida e o nosso comportamento. Esta é a nossa oração e desde já repreendemos o ladrão da semente para que não tire a atenção dessas pessoas e elas possam até o final desta ministração estar atenta à tua palavra. Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, um certo dia eu nas minhas viagens, eu me lembro que eu tinha ido para uma cidade que eu ainda não conhecia. E nessa cidade eu fui passar por uma avenida bem movimentada e olhei para um lado daquela avenida e vi que não vinha carro e comecei a atravessar. Quando eu já estava ali próximo, já no final da avenida, um carro veio e buzinou bem perto de mim. Nossa, quase o coração passa pela garganta e eu tomei um susto daquele terrível. E eu fiquei assim tão transtornado porque eu não tive a atenção necessária, porque eu olhei apenas para uma direção. E eu olhei para a direção errada, né? O fluxo dos veículos estavam do outro lado e eu estava olhando para o lado inverso. E neste erro, né, que quase custou a minha vida, eu tomei por lição e comecei a ver que muitas pessoas, inclusive pessoas que até professam a fé cristã, está olhando na direção errada. E é isso que eu quero falar para vocês nesta noite. É isso que Deus colocou no meu coração, de nós estarmos olhando para a direção errada, estamos olhando de uma forma pela qual pode custar a nossa vida, pode custar o nosso trabalho, pode custar, né, a perda da nossa família, pode custar até a perda da vida. Por isso que devemos olhar para a direção certa. Amém? Quando Jesus lembrou e fez essa lembrança aos discípulos e deixou registrado para a igreja, para você e para mim, lá no Lucas capítulo 17 e o versículo 32, ele diz lá: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu quero que vocês se lembrem desta mulher. Eu quero que vocês se lembrem. Claro que o contexto em que Jesus mandou ou enviou esta mensagem era exatamente dos fins dos tempos, né? Quando ele falava da grande provação que viria sobre a nação judaica e também sobre a vinda dele, que está registrado lá em Lucas 17:30, quando ele diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de se manifestar. Ou seja, Jesus estava falando que devemos lembrar desta mulher, a esposa de Ló, para ter cuidado e vigilância para quando o Filho do Homem se manifestar. Então, quem era esta mulher? Por que Jesus fez questão de lembrar, ou nos lembrar, ou fazer-nos lembrar desta mulher? Porque a história dela, a gente já sabe, boa parte dos cristãos que estão me assistindo conhece, né, a estátua de sal, que ela se transformou ali depois da saída de Sodoma. Mas em que contexto tudo isso tem para nos ensinar? Bom, em primeiro lugar, esta mulher é esposa de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E como vocês sabem, Ló era um homem muito rico, tinha muito dinheiro, como Abraão também o era. E a Bíblia diz que Ló, ele estava morando nessa cidade, conhecida como a cidade do pecado ou da perdição. É uma cidade que o pecado dominava completamente, ao ponto de Deus não ver nenhuma alma ali
arrependimento que se valesse a pena salvar e poupar aquela cidade. Naquele tempo, Deus, ele olhava para o pecado e aquele pecado causava, sabe, um asco em Deus, como hoje também. E só que hoje nós temos a igreja na terra. O mundo hoje está muito pior do que Sodoma e Gomorra, e Deus não destrói porque primeiro tem uma promessa, e segundo, nós temos uma igreja que ainda ora e clama, e que faz a diferença ainda neste mundo, ainda é a luz deste mundo através de Cristo, amém? Mas naquela época não havia isso, então só havia o domínio do pecado, só havia o domínio da prostituição, de tudo que coisas de ruim que acontecia ali na cidade de Sodoma e da sua vizinha Gomorra. E a Bíblia diz que Ló morava nesta cidade com a sua esposa e mais 2 filhas. Deus deu a promessa que ia poupá-los a Abraão e mandou 2 anjos, como nós sabemos, enviou os 2 anjos, que disse para ele que eles deveriam sair da cidade. E que deu um alerta muito importante, foi que eles não olhassem para trás, que eles saíssem da cidade e não olhassem para trás. Eles saindo da cidade, a cidade já sendo consumida pelas chamas, pela destruição, por fogo e enxofre que caía do céu, sabe, porque o pecado estava sendo destruída, e com certeza também aquela humanidade, aquelas pessoas que moravam tanto em Sodoma como em Gomorra. Mas a Bíblia diz que a ordem que o anjo deu, as orientações que aqueles anjos deram para a família foram: saiam da cidade e não olhem para trás. E a Bíblia diz que a mulher de Ló, em algum momento, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal, virou congelada num sal petrificado. E aí algumas perguntas me vieram a respeito desta revelação. A primeira coisa foi: por que ela olhou para trás? Já que havia uma orientação da parte de Deus, já que havia uma orientação da parte dos anjos que não olhassem para trás. Sabe, uma ordem direta, não era uma ordem subjetiva, não era uma ordem subliminar, ela é uma ordem direta: não olhem para trás. Não havia tantas ordens. Sabe o que me lembra disso, meus irmãos? Aquela ordem que Deus deu a Adão, disse: olha, todas as árvores vocês podem comer, somente dessa aqui você. É uma ordem simples, não é algo complexo, sabe, irmãos? Talvez a religiosidade imponha assim sobre as pessoas ordens complexas, ao ponto de não podermos cumprir. Mas as ordens de Cristo, a orientação de Cristo é direta. A Bíblia diz que Deus disse para aquelas pessoas: não olhem para trás, olhem para a direção correta, não olhem para trás, porque essa direção é uma direção de morte. Mas por que não deviam olhar para trás? Lá em Lucas, Jesus responde. Eu vou trazer todas as respostas dentro da Bíblia, inclusive baseada apenas no livro de Lucas, amém? Lá em Lucas capítulo 9, versículo 62, diz lá: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém ou não? Olha, por que não devemos olhar para trás? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele disse assim: lembre-se, ou lembrai-vos da mulher de Ló. Aí a gente sabe toda a história, já sabe do fato dela virar uma estátua de sal, já sabemos que ela desobedeceu a ordem. Mas por que não olhar para trás? Por que não olhar na direção de Sodoma? Aí Jesus responde, 9,62, dizendo: ninguém que põe a mão no arado pode olhar para trás, porque quem olha para trás não está apto para o reino de Deus. Glória a Deus. O arado era como se fosse um ver, uma parte de madeira que tinha uma lâmina na ponta, e era puxado muitas vezes por tração animal. Enquanto o animal estava puxando, o arado estava arando a terra, fazendo como se fosse um sulco, ou seja, fazendo uma cavidade para ser semeada a semente, para ser colocada a semente. Se a pessoa que estava segurando o arado olhasse para trás, ou tirasse o foco naquilo que ele estava fazendo, aquele animal que só fazia puxar, não tinha direção, poderia fugir do rumo, e aquela plantação ficar comprometida, e aquele corte da terra ficar irregular, sem rumo, sem direção. Se nós olharmos para trás, nós não vamos enxergar o rumo daquilo que Deus quer para nós. Este é o ensinamento de não olharmos para trás. Quando olhamos para trás, sentimos saudades daquilo que deixamos para trás. Quando olhamos para trás, isso
perde a essência do arrependimento, porque arrependimento é deixar tudo para trás e seguir atrás do novo, e seguir atrás do projeto novo que Deus tem para nós. Sabe quantas pessoas, irmãos, que estão aí, porque neste momento de quarentena, neste momento onde estamos vivendo a ausência de cultos presenciais, muitos cristãos acabaram olhando para trás, sabe, deixando de olhar para Cristo, como a Bíblia diz, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Começaram a olhar para a direção ao seu passado. E o passado nos traz um saudosismo, nos traz muitas vezes aquela lembrança de outrora, de tempos que nós éramos felizes ou achávamos que éramos felizes. E quando isso acontece, irmãos, nós esquecemos de olhar para onde Deus está traçando o rumo da nossa história. Deus está nos mostrando que nós não devemos ficar olhando para trás com saudade da nossa Sodoma, da onde nós vivíamos na Sodoma do pecado, dos prazeres deste mundo, vivendo, liberando toda sorte de pecado sobre as nossas vidas, que os nossos desejos não eram refreados, que os nossos desejos não eram contidos, porque nós vivíamos dominados dentro de uma cidade pecaminosa, a cidade de Sodoma. A nossa vida era uma vida de pecado. Nós não tínhamos limite, como a Bíblia diz. Nós não tínhamos Senhor. Nós vivíamos como ovelhas sem pastor. E por isso nós vivíamos pecando e pecávamos sem ter consciência daquele pecado. Vivíamos dominados por sobre esse pecado em forma desta cidade. Talvez você diga, mas pastor, nem sei onde fica Sodoma. É a mesma alegoria que a gente usa quando fala do povo que saiu do Egito. O Egito representa o mundo pecaminoso. Sodoma representa o nosso passado, representa a vida que nós vivíamos no nosso passado, o que nós frequentávamos, o que nós comíamos, sabe, com quem frequentávamos, sabe, as nossas festas, os nossos prazeres. Isso ficou para trás. Quem põe a mão no arado, simbolizando o trabalho, o servir ao Senhor, o agradar ao Senhor, não pode mais ter saudade do seu passado. Não pode ficar olhando para trás, não pode ficar perdendo rumo, porque quem põe a mão no arado e olha para trás perde o rumo. Quantas pessoas estão perdendo o rumo porque estão olhando na direção errada, estão olhando para onde Deus não quer que você olhe, e é por isso que o medo vem, e é por isso que o sofrimento vem, é por isso que você está dormindo mal, é por isso que você está perdendo o foco. Quer ver uma coisa que nós temos ministrado constantemente? Se você deixar de olhar as notícias ruins que está sendo, sabe, os alarmistas do medo, os propagadores do medo e de terror, você vai colocar os seus olhos na palavra de Deus, os olhos em Cristo, os olhos na fé. Você vai ter uma noite de paz, você vai ter uma vida de fé. Mas bispo, tem muita gente morrendo. Pastor, mas tem tanta gente sofrendo, irmãos. Não tem, sabe, nada neste mundo que venha abalar um homem ou uma mulher que olha para frente. Quando Pedro estava andando nas águas, mesmo turbulentas, mesmo cheias na tempestade, mesmo o vento soprando, enquanto ele olhava para Cristo, ele não afundava. Mas quando ele mudou o rumo dos seus olhares, do seu olhar, quando ele deixou de olhar e deixou o foco em Cristo para olhar para o problema, para a situação que estava passando, ele começou a afundar, ele começou a submergir. Por isso que você não pode olhar para trás. O que ficou para trás passou. Pastor, mas eu tenho um sonho, lá no passado eu vivi isso. Irmãos, esqueça o seu passado, olhe para as frente. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8 versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás, irmãos. Outro texto: e eis que tudo se faz novo, ou se fez novo. Glórias a Deus, amém? Então já sabemos que o cristão não pode ficar olhando para trás. Sabe, tem pessoas que ainda guardam, sabe, no seu álbum de fotografia, fotos na época que você estava ali no carnaval, fotos na época que você ainda vivia no tempo, sabe, de Sodoma. Joga isso fora. Toca fogo, abre mão do teu passado. Como é que Deus vai te honrar? Como é que Deus vai te abençoar se você ainda é apegado com as coisas do passado? Não quer jogar fora, não quer abrir mão.
Deus está falando com você nesta noite. Está na hora do passado ficar no passado. Ah, pastor, mas a minha avó, a minha mãe, a minha tia, irmãos, Jesus guardou a tua tia, Jesus guardou a minha mãe, ela já está lá no céu. Eu vou lembrar das coisas maravilhosas que Deus fez através da vida dela, mas se eu ficar olhando para trás, vai vir um sentimento de tristeza, vai vir um sentimento que pode gerar até uma depressão em mim. Por isso que a Bíblia diz, olhando firmemente para Ele, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? A segunda pergunta que me veio depois dessa aqui, por que não devíamos olhar para trás? A segunda coisa é, por que ela olhou para trás? Porque é uma coisa bem diferente. A ordem que os anjos deram foi, não olhem para trás. Mas por que ela olhou? Sabe, a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 12, veja que eu vou dar as respostas todas no livro de Lucas, para ficar mais fácil para você que está lendo comigo aí. Lucas capítulo 12, versículo 34, amém? Diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Lucas capítulo 12 e o versículo de número 34. Meus amados irmãos, eu me transportei ali para aquela saída de Sodoma. Imagine só uma mulher que vivia numa grande cidade e tinha tudo ao seu dispor, porque a Bíblia diz que Ló era um homem bastante abastado, ou seja, tinha dinheiro, devia ter muitas facilidades, ela devia ter construído a casa dela, uma casa bonita, sabe, ela devia ter uma estrutura de casa, uma estrutura de vida que ela estava deixando para trás. Irmãos, não é fácil abrir mão de uma vida, não é fácil abrir mão de sonhos, não é fácil abrir mão de projetos pessoais. Aquela mulher, ela não foi convidada a se mudar de Sodoma para um dia ela voltar, ela estava sendo empurrada, quase forçada a sair de Sodoma, porque nem tempo para arrumar a mala, talvez guardar uns pertences pessoais, né? Talvez alguma lembrança daquela vida que ela vivia. Ela não teve nem isso, ela saiu com a roupa do corpo, ela teve que sair fugida daquela cidade, ela não teve tempo para se preparar, sabe? Imagine só ela vendo o patrimônio dela, a casa dela, os bens dela, o dinheiro dela, o luxo que ela vivia, as roupas que ela tinha, as amizades que ela tinha constituído naquela cidade. Imagine o coração daquela mulher. O coração não estava onde eles estavam indo, o coração ainda estava lá em Sodoma. Ela olhou para trás porque ela sentiu saudade, talvez com um espanto, um misto, sabe, de perplexidade pela situação que estava acontecendo. Ou seja, ela queria sair da cidade do pecado, mas o pecado não tinha saído do seu coração. Ela ainda nutria o desejo de saber o que estava acontecendo com a sua cidade, o que estava acontecendo com aquilo que ela vivia de realidade. Sabe, queridos, muitas vezes o problema não é ter, é amar o que nós temos. Muitas vezes amamos o Senhor errado. A Bíblia diz que nós não podemos amar o Senhor e as riquezas. Ela devia ter muitas coisas boas naquela cidade que ela gostava, e ela olhou para trás, talvez com um misto de curiosidade, com aquele sentimento de perda. Por isso que nós temos que ter cuidado, irmãos, porque aonde estiver o nosso coração, aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Aquilo que para nós é valioso. Talvez você não queira muitas vezes se firmar em Cristo porque você ganha muito dinheiro e o dinheiro toma o teu tempo. Tem pessoas que não querem se firmar com Cristo porque quer agradar a família. Muitas pessoas querem agradar os amigos e não quer deixar aquilo, sabe aquele ditado que nós falamos, que existem muitos crentes nas igrejas que são verdadeiros crentes raimundos, um pé na igreja, um pé no mundo. É aquela pessoa que ela quer Jesus, ela sabe que Deus é real, ela sabe que Deus é fiel, mas ela não abre mão de algumas coisas do seu passado, ela não abre mão de algumas vontades da sua carne. O desejo do seu coração lhe domina, e para onde ela olha, ela é direcionada pelo seu desejo. E por isso que ela olhou para trás, porque ela tinha saudade, ela começou a experimentar a ausência daquilo que era a realidade dela. Sabe, queridos, para seguir Jesus não dá para olhar para trás, não dá para ter saudade do nosso passado, não dá para olhar o patrimônio, os bens, a família, tudo que nós estamos abrindo mão por causa dele.
Irmãos, não é fácil abrir mão daquilo que gostamos, não é fácil abrir mão daquilo que amamos, não é fácil abrir mão daquilo que faz parte da nossa vida e que de alguma forma está impedindo o agir de Deus na tua vida. Por isso que é importante olhar para Cristo, e se tiver que abrir mão do seu passado, abrir mão do seu conforto, abrir mão da sua vida para agradar a Deus, faça, porque com certeza Deus tem o melhor para a tua vida, amém? E a terceira e última pergunta que veio no meu coração, pastor, foi: por que foi transformada em sal? Porque tem tantos produtos, né? Ela podia ter sido queimada, né? Talvez caindo uma chama sobre ela, que veio sobre a cidade de Sodoma, mas veio e ela transformou numa estátua de sal. Mas eu quero trazer um texto que está lá em Lucas, capítulo 14, e os versículos 34 e 35, para responder esta pergunta a você, amém? Já estou terminando. Diz assim a palavra do Senhor. Olha, Lucas capítulo 14, versículos 34 e 35, diz assim: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Glórias a Deus, amém? Aquela mulher olhou para trás, porque ela desejou o que estava atrás, porque ela não respeitou a ordem do anjo, porque ela não acreditou nas consequências daquele pecado, daquela desobediência. Quantas vezes desacreditamos de uma ordem divina? Quantas vezes o pastor está pregando, o bispo está pregando, diz: olha, desliga a televisão, vai ler a Bíblia, mas você não ouve, você quer discutir, você quer debater, você quer argumentar, quando deveria ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes nós temos crentes tão experientes na palavra, que ao invés de ouvir a palavra, quer debater a palavra, e é isso que Deus quer para a tua vida. Eu sei que você pode e deve argumentar, e é importante isso. É muito, muito maravilhoso falar sobre a palavra de Deus, mas quando Deus está falando, o importante é ouvir e praticar, amém? E ela foi transformada em sal, porque o sal, ele ficou como um marco, né? Ele como um marco, e aquela estátua ficou como um exemplo, porque onde você passa hoje, onde você passa e vê uma estátua, né, um marco, né, um monumento, você vê ali que tem um monumento, em qualquer praça tem muitos monumentos, e nesses monumentos existem histórias ligadas a esses monumentos, né? Ou seja, heróis, pessoas que fizeram algum feito histórico, algum fato importante da história está ali, ó, imaculado, imóvel, para que todos possam ver e possam lembrar daquela história. É para isso que servem os marcos, é para isso que servem as estátuas. E ela foi transformada como um marco. Mas naquela época o sal, ele tinha duas finalidades, que era de preservar. Ele preservava, né, os alimentos, principalmente as carnes, era para isso que o sal usava, e tempero, ou seja, tempero e conservação. Sabe aquela mulher, eu vi a imagem dela congelada, Deus falou assim: está vendo? O desejo dela, da carne dela, conservou, fez com que ela parasse, congelasse, que ela ficasse imóvel, porque o desejo carnal que veio sobre a vida dela, para olhar para trás, desacreditando da ordem do anjo, desacreditando, fez com que ela demonstrasse o descontrole, a falta de domínio próprio. Porque, irmãos, quando alguém diz para a gente, não olha para trás, dá uma vontade de olhar, dá ou não dá? Olha, não faça isso, dá vontade de fazer. Deus disse assim: não coma desta árvore. Eu acredito que no coração de Adão e Eva veio logo aquele desejo: eu vou comer, eu tenho que saber por quê, a curiosidade. E a Bíblia diz que a falta desta qualidade do fruto do Espírito, que é domínio próprio, a temperança, é uma das coisas importantes do sal. Ou seja, o sal ele tempera e o sal ele conserva. Mas para nós que somos cristãos, nós somos chamados para ser temperos, ou seja, tempero ou temperança, mostrar equilíbrio, mostrar, sabe, que nós viemos aqui para não perder o sabor, a nossa essência, amém ou não? A nossa essência cristã, a nossa essência pela palavra, e não conservar a carne. O sal não foi feito para o cristão para conservar as coisas da carne. A Bíblia diz que nós devemos abrir a mão das coisas da velha natureza, abrir mão do nosso passado, abrir mão dos nossos desejos. E é verdade, irmãos, que o excesso de sal mata,
que diga às pessoas que têm pressão alta, que diga o Mar Morto, aonde, segundo alguns estudiosos, é ali que está localizada o local exato aonde a mulher de Ló foi transformada em estátua de sal. Sem vida, é o Mar Morto, não tem vida. Então o excesso de sal não traz benefício, traz morte. Então o que Deus está falando para nós? Que nós temos que ser equilibrados, moderados, nem deixar o mundo entrar dentro de nós de uma maneira, que venha dominar, que venha nos matar, que venha mortificar o nosso espírito, mas também não sermos aqueles crentes santarrões que querem, passar por cima de tudo e de todo. Nós temos que ser moderados, nós temos que ser equilibrados. E equilibrado, irmãos, não significa tolerante ao pecado, significa que devemos amar o pecador, mas devemos aborrecer o pecado. A ordem foi simples para aquela mulher, não só para ela, mas para toda a família: que vocês não olhem para trás. E eu quero alertar a todos vocês, fazendo a última pergunta nesta noite: em que direção você está olhando? Em que direção você tem olhado? Porque para onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro, e aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Nós temos que entender, irmãos, que esta mulher olhou para trás e perdeu a vida, foi congelada numa estátua de sal. Significa que ela conservou a carne, e quem conserva a carne, os desejos da carne, fica imobilizado espiritualmente. Tem crente parado na igreja, porque está olhando para onde não deve olhar, está preocupado com o dinheiro, está preocupado com os desejos, está preocupado com as coisas deste mundo, e é por isso que você está paralisado. O sal que veio para a tua vida não veio para trazer sabor, e por isso que você ficou petrificado. É por isso que você ficou aí, não consegue se mover, e fica: mas pastor, eu não saio do canto, eu não consigo me mover espiritualmente, eu não consigo progredir. Sabe por quê? Porque o excesso de sal perdeu o sabor na tua vida, e por isso o sal fez você ficar imobilizado. Sabe por quê? Porque a carne ainda está falando alto na tua vida. O domínio da carne faz você olhar para trás, e ao olharmos para trás nós somos imobilizados. Mas eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar por você que está olhando para trás, tem desejos que não consegue controlar na sua vida, tem desejos pecaminosos que vêm à tua mente, e por isso você não consegue fugir da prostituição, muitas vezes da mentira, muitas vezes da raiva, da prepotência, da falta de amor, da falta de perdão. Muitas vezes recebemos uma ordem do mestre e não conseguimos cumprir, simplesmente porque olhamos na direção errada. Mas hoje Deus quer fazer uma mudança na tua vida, para que você olhe apenas para Ele, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. E não deixe o sal que está em você, que você é o sal desta terra, que você não deixe o sal ficar insípido, que você não deixe o sal ficar sem sabor, mas seja saboroso, seja uma pessoa que venha chegar em um lugar e seja marcante pelas suas posições cristãs. Não se deixe dominar pelo seu passado. Pastor, pega aqui o violão, vamos louvar o Senhor. E não deixe de olhar para frente, para olhar para o seu passado, porque olhando para o passado você vai perder a esperança, a fé e o amor. E principalmente você olhando para trás, você vai demonstrar falta de domínio próprio sobre os desejos da sua carne. Aquela mulher sentiu o pensamento vindo, dizendo: olha para trás, olha como é que está a sua casa, olha como é que está seus bens, olha como é que está o seu passado, olha como é que está a sua cidade. E quando ela olhou, ela ficou imobilizada por causa do sal que havia nela, e o sal ficou imobilizado. E ela fazendo daquela forma, ela demonstrou para mim e para você que não devemos olhar para trás, e olhando sempre para Cristo. Pastor, como é que é olhar para trás? Não olhar para trás, irmãos, é olhar para o seu passado, olhar para os pecados que você cometia, olhar para a vida promíscua que nós tínhamos, olhar para as coisas, as riquezas que nós tínhamos, aonde nós iríamos e nós estávamos frequentando. Tudo isso é nosso passado. Deus quer que você olhe para Ele. Deus quer que você visualize a sua palavra. É a palavra de Deus que vai trazer o alimento para a tua vida, que vai trazer rumo para a tua história. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu estou sem rumo, eu não sei para onde ir nem o que fazer. Olhe para Jesus. A palavra vai te revelar o destino que cada cristão terá. O nosso destino é o céu. O nosso destino é o dia passar toda a eternidade com Ele. Por isso não olhe para trás. Não importa qual difícil está a situação, olhe para frente, olhe para Ele. Deixe de olhar para o passado, deixe de olhar para as pessoas que te criticam, deixa de olhar para aquilo que foi bom ou ruim no passado.
olhe para Ele, comece a olhar para Cristo, tire seu foco do problema e coloque seu foco na solução. Eu quero orar por você que não está conseguindo se dominar, que muitas vezes é aquele desejo de morte, aquele desejo de suicídio, muitas vezes é aquele desejo, aquela preocupação, muitas vezes é aquele pensamento mal, e aí você não sabe o que fazer. Eu quero orar por você agora. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu povo que está nos vendo e nos ouvindo neste momento. Que esta palavra sobre a mulher de Ló, Senhor, este exemplo, meu Deus, tão terrível que aconteceu com esta mulher, porque ela desobedeceu a ordem olhando para trás. Eu não quero olhar para o meu passado e ficar, meu Deus, com saudosismo do Egito ou do Sodoma, saudosismo, Deus, daquilo que nós tínhamos, daquilo que nós éramos, porque isso não vai trazer nenhum alento, vai trazer só tristeza, mágoa, ressentimento. Muitas vezes a saudade vem disfarçada e vem trazer uma tristeza, uma imensa tristeza, e queremos até culpar o Senhor por tudo que está acontecendo. Queremos, Senhor, culpar porque estamos no deserto, porque lá no Egito tinha melões, porque lá em Sodoma tinha casa, e agora estamos andando sem caverna, sem lugar para ir. Meu Deus, eu tenho certeza absoluta que o Senhor está nos guiando neste deserto. Não importa o que abrimos mão e deixamos para trás, temos a certeza que o Senhor está cuidando da nossa família. A Bíblia diz: aquele que não deixar amor de pai, mãe, irmão, filho, família, casa, dinheiro, não tem parte comigo. Eu sei que, Senhor, que a Bíblia fala muito mais, tantas outras coisas, mas queremos aprender a colocar o nosso coração aonde estiver o nosso tesouro, e o nosso tesouro está aqui na tua santa palavra, na tua vontade. Pai, que o Senhor venha agora tirar do nosso coração aquilo que não te agrada, perdoa os nossos pecados, lava-nos com teu sangue, nos dá uma nova vida contigo, e que possamos continuar caminhando rumo aos céus, porque esta é a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Frutifica em cada coração. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.